Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento, sempre trazendo temas especiais no encontro com o eu. E no dia de hoje, através da Kabbalah, o meu nome é Magnólia, eu trago um tema especial que diz: Pai é aquele que cura, como quando, por alguma razão, esta figura do Pai no sistema familiar fica comprometido. E a pergunta para as 3 posições na mesa, nós temos: faça a sua pergunta pessoal sobre a imagem desse pai, o que ela traz para você e ouça o que você precisa saber. O caminho do autoconhecimento através da Kabbalah, nós vamos mostrar para vocês em especial aspectos velados, através da consciência, aspectos subliminares no processo desta compreensão do Pai, aonde compromete a sua realização pessoal, Então, o caminho do autoconhecimento, nós não temos como fazer aqui o julgamento, Eu não aceito julgamento. Aqui são avaliações desse autoconhecimento que possam auxiliar, como consideração no processo de remodelagem do condicionamento da forma como se olha para esse pai, Mas não é um processo liberativo do pai, é um processo autoliberativo, que através dessa imagem, essa imagem formada pela criança na infância, compromete o adulto, fazendo ele espelhar padrões nas suas relações amorosas, nas suas relações profissionais, e nas suas relações sociais em aspecto geral, Essa criança estará na frente do adulto, A sua criança estará na frente de você, adulto, tomando as decisões baseados num padrão traumático do passado. Então, a compreensão nos faz entender, a dinâmica, as nossas estratégias defensivas, as nossas justificativas, as repetições de karma, uma idealização de compensação e um estado de vazio existencial que nada, é preenchido, porque não poderá ser preenchido, logicamente, por um substituto, Isso terá que ser resolvido anteriormente dentro de si para, que as suas buscas, as suas idealizações, elas sejam realizadas, Elas sejam projetadas, fundamentando-se, num ser consciente de tudo isso que embasa o seu passado, tá ok? Então vamos lá, o trauma original, falado por Bert Helling, 3 parágrafos para vocês bem pequenos aqui inicialmente, é uma premissa pequenina de reflexão, aonde no Instagram eu deixo o endereço aqui embaixo, aí sim, tá? Eu sei que vai ter um monte de pontos de interrogações aqui, um monte de justificativas, um monte de devaneios, um monte de coisas, mas apesar disso, eu não posso,
fazer uma palestra aqui, aí nas lives no Instagram, então sim, né? Lá eu entro em pormenores. Então, trauma original. O fato é, quase sempre o abandono e o sentir-se abandonado é um trauma. Então, assim como o participante do caso antes mencionado o descreveu, porque ele fala sobre o caso de uma criança, né? Claramente foi um trauma. Praticamente a maioria de nós tem a experiência de um movimento de entrega a alguém, mas um movimento que não foi possível concluir. E se não conclui, né, não estando concluído, nós não somos liberados. Nós ficamos aprisionados nos padrões da Matrix. Olha só, tá? Por exemplo, porque os pais não estiveram presentes. Isso se dá principalmente dos 3 aos 4 anos, geralmente até os 5 anos. O efeito é, tal como podemos observá-lo, que a criança ficou desesperada. Mas onde então estão meus pais? Estou perdido. Este é o trauma. No fundo, é o trauma original. Então, é o trauma de uma expectativa, né, que se sentiu roubado, traído, né? Muitas vezes esse pai, ele se ausenta por várias razões, até pelo um câncer e pela uma morte, né? A criança, ela entende-se traída, né? A expectativa, ela rouba, né? A segurança que ela tem em relação ao futuro. É um caso, né? Então, ela passa a não acreditar, ela sabe que aquilo que ela tem na mão, de alguma forma, algum momento, irá deixá-la na mão. E aí os padrões de relacionamento se repetem em abandonos. Isso é um caso, tá? Então, vamos aqui. Todos os traumas que mais tarde vierem a nos afetar, eles têm a mesma origem. Olha o que Bert Helling fala. Um movimento que teria sido necessário lá atrás, mas que não foi possível, por alguma razão, completar. Tá? A incapacidade de nos mover como crianças desencadeia um tipo de trauma. Os tratamentos do trauma também para traumas posteriores são, na realidade, muito simples. Um movimento que naquele momento não foi possível, mas volta a colocar-se lentamente a esse movimento contra todos os receios, todos os medos, todos os recalques, todos os sentimentos, né, de subestimação, né, de desvalorização, de desqualificação, até que possa chegar à meta idealizada. Esse movimento traz consigo a condição da cura. Para o trauma, o denômino trauma original vale o mesmo. O movimento interrompido volta a colocar-se à marcha e daí emerge a solução, né? Concluídos, somos liberados. Algo precisa completar-se, né? E que, no entanto, não foi completado. Então, nós temos 3 pais aqui na mesa, 3 figuras masculinas, a presença da posição 1, 2 e 3, que eu mostro agora para vocês na mesa. E vamos lá, né? Aqui eu tenho a posição 1, tá? É esse pai. A posição 2, de forma nenhuma, a premissa aqui, né, a minha falagem no início, é uma pequena orientação, né, correspondente
a uma reflexão, mas ela, de maneira alguma, né, irá trazer uma completude, né, no entendimento dessas três posições, porque nem eu mesmo sei o que advém aqui, né? Eu vou ser ipsulite, tá? Decodificadora das lâminas do tarô e do conhecimento que trago da árvore da vida, por experiência própria, tá? Mas eu não vou falar o que me convém, né? Eu vou trazer aquilo que está por detrás dos véus da consciência, o que está velado, tá? Então aqui a terceira posição, o terceiro pai, pai 1, pai 2 e pai 3, e vamos ver na árvore da vida qual, né, a sefirote, que como nós temos chakra, né, na árvore da vida nós temos sefirotes, né? Então eu vou fechar o olho aqui, né, gente, e vou tirar para a posição 1 uma cartela para o posicionamento da árvore da vida. Vamos ver o que sai aqui pra gente. Opa! O azul, é muito interessante que a blusa dele também é azul, né? Muito esclarecedor. Vamos ver aqui a segunda posição para a árvore da vida, o azul marinho. Não é porque está sem brilho, ok? Que seja opaco, não tem nada a ver, tá? E a terceira posição, vamos lá, vamos ver para a terceira posição, esse pai, né? Também saiu o azul claro, de alguma forma, mas eu vou ver, vamos ver aqui uma outra cor, para ter uma outra opção. Vamos ver se cai uma outra opção. Se cair azul de novo, aí é azul mesmo, vamos lá. Olha só, é azul. Tá vendo como é que é interessante? Eu jamais botaria duas posições azuis na mesa, até para que tenha uma pluralidade maior, né, de possibilidades de decodificação na árvore da vida. Na mesa eu tenho ela que é esse anatomia oculta, esse desenho da configuração do corpo humano, que posso baixar aqui para vocês, né? Eu tenho toda essa configuração da árvore da vida, tá? Que corresponde ao corpo humano. Eu mostrei inicialmente, tá? Aqui é o tarô de um autoconhecimento profundo, né? Espiritual em relação ao nosso trabalho. Então vamos ver aqui, eu vou ver para vocês entre as lâminas dos arcanos maiores, nós temos a primeira posição, o Hierofante. Vamos ver aqui a segunda posição, qual seria o Julgamento. Tem muito, mas muito a ver, só tem a ver. E a terceira posição na árvore da vida é muito interessante, porque só cai, gente. Às vezes já trago as cartas aqui já, né? Vamos ver, não. Uma carta só, eu peço aos mestres. Vamos ver. E aqui o mundo, ok? Então, posição 1, posição 2 e posição 3 em leitura já, para podermos compreender em questão, né? Essa configuração na árvore da vida para a pergunta pessoal em correspondência ao que vocês querem saber da árvore em relação ao par de vocês, né? E aqui é quando nós falamos, né? O pai é aquele que cura quando por alguma questão o pai é aquele que cria, né? Quando, por alguma questão, esta figura de pai no sistema está comprometido.
Aí a pergunta é saber, né? O pai é aquele mesmo que cria? Será que esse pai, né, anterior, esse pai que advém, né, do passado e que de alguma forma ele não teve continuidade, a sua presença, né, por alguma forma ficou comprometida por ausência, por vício, por morte, por doença ou por qualquer condição, né? É, então, né, aqui vai vir para vocês as respostas necessárias. A primeira posição, nós temos a carta do Hierofante, né? E nessa carta, aqui em Tiferet, né? Na Sefira correspondente, bem aqui no meio da árvore da vida, essa Sefira, né? E tem duas laterais aqui, que é Gébora e Resed, né? Formando aqui um triângulo, né? Então, por exemplo, imagina sendo uma asa delta, né? Então, essa imagem ela precisa de um equilíbrio, né? Entre a sua visão, a sua concepção de misericórdia e severidade correspondente à condição desse pai, né? Aqui nós temos o Hierofante e nós temos esse Hierofante, ele aparece aqui com o sacerdócio, né? Pode ser uma pessoa ligada à religião, à filosofia, a uma fé, né? Pode ter uma religião como a igreja protestante, né? Onde essa pessoa tem uma posição de liderança, um papel de líder e condicionando demais pessoas a compreensão, né, que elas necessitam, dando o alimento que elas necessitam, nutrindo-as, né? Porque em Tiferet nós temos a condição, né, de uma liderança, né, uma posição aonde esse pai, ele, de alguma forma, ele entra como, assim, posso dizer para vocês, ele aqui fala de orientação, fala de filosofia, fala de crenças, tá? Muitas vezes essa religião, ela é muito sistemática, cria regras, dogmas, né? E dentro desses dogmas, dessas crenças, existe uma exigência no processo, né? Que aqui é o centro da árvore da vida, tá? É esse pai retratando, né, essa posição de condutor entre o céu e a terra, né? Então, é uma pessoa que tem conhecimento da espiritualidade ou, né, é uma pessoa que tem conhecimento da vida, né? Aonde ele traz regras, ele fala, né, sobre as consequências da situação da vida e com um senso de justiça, procurando, né, o equilíbrio entre o bom senso das leis, da ordem e do amor, né? Aonde ele traz esse equilíbrio dessa polaridade, tá? E aí ele centraliza a força, ele centraliza o poder. Então, eu posso dizer assim, uma forma amorosa, né? E também rigorosa. É aquele pai, né? Aquela pessoa que ao mesmo tempo que é um pai, ele ao mesmo tempo ele é uma mãe. Então pode dizer que essa característica é a característica de um doutrinador, né? Que ao mesmo tempo que ele passa de forma amorosa conceitos, ideias, né? Uma política, uma filosofia, tá? Mas com isso, né? Ele pode ser muito, como está no centro da árvore da vida, aqui pode haver uma manipulação,
né? Uma centralização de poder, mas quando vai para o aspecto negativo, você tem que entrar no esquadro. Você tem que entrar no próprio esquadro daqueles valores, né? E se houver uma extensão, se houver, né? A pessoa ela se afastar, né, dessas regras, automaticamente existem condições de recriminação, de rotulações, tá? De uma condição, numa condição manipulativa, né? Pode ser manipulador e até que ponto isso, né? Essa forma de moldagem da personalidade permite a esse ser crescer por si só, desenvolver uma consciência, desenvolver uma política, né? Desenvolver-se com uma certa independência, ou ficar dentro do esquadro, dentro do compasso, dentro da medida, né? Dentro das regras de alguém que tem dominância sobre ele, né? Então, a pessoa, isso pode comprometer o desenvolvimento em questão, né, desse ser. Ele se nutre, ele se sustenta, né? Mas ele não se desenvolve, né? Ele não cresce, tá? Não cresce em questão. Ele não cresce no aspecto da individuação, tá? Então, no aspecto de individuação como ser, ele fica subjugado, né, à determinação, às ordens, a razão, né? A forma como esse pai determina para ele, né? Então a pessoa, ela permanece pequeno, não há um crescimento, ele não toma o poder, ele não toma o domínio da própria vida, né? Mas é como ele ficasse na condição de enforcado, pendurado no sistema familiar, né? Dessas leis, né? Dessa organização sistêmica, tá? Aonde para ser aprovado, para ser amado, ele tem que estar dentro do formato, né? Que essa pessoa colocou como o melhor, né? E isso acaba comprometendo, mantendo um adulto infantil, né? Um adulto que, né, tem expectativa de nutrir-se, né? E não toma a vida por si só, não toma o seu trono, não tem autonomia por si só, fica subjugado, né? Então, por exemplo, dentro da família, né? A pessoa, ela não tem escolhas, ela não pode fazer escolhas. Por exemplo, acontece muito, né? O pai geralmente sai muito para trabalhar e a mãe, porque isso pode acontecer, né? Apesar de ser uma energia masculina, o tema pai, isso pode muito acontecer na condição de mãe também, né? Tem mães que elas são muito assim, não pode, isso não é certo, aquilo é pecado, aquilo é errado, não pode botar roupa assim, não pode fazer aquilo. Então é uma série de restrições, né? Há um regime, uma política, né? Correspondendo, mas assim, ao caminho que deve seguir para ser amado, para ser aprovado. Então, o que acontece? A pessoa, ela se desconecta do seu eu verdadeiro, ela se desconecta da sua condição de indivíduo, de individuação, e ela passa a ser moldada, né? Como fosse um boneco de massa. E com isso, ela cria uma identidade que é, na verdade, uma transferência de idealização desse pai, né? Dentro dos conformes, né? Que ele criou, né? Dentro do sistema
né, filosófico, político, ideológico, né, profissional, tá? E aí você, a criança, né, desde cedo, na necessidade de ser amada, na necessidade de ser aceita, ela se subjuga a essa condição, ou, né, ela pode também polarizar, rejeitar e criar uma resistência à moldagem, à educação, né? A filosofia, né, da família, né, o sistema, né, de encaminhamento, de orientação. E aí entra o orgulho, né? O orgulho vai para a raiva, né? E ao mesmo tempo vai para o outro lado, porque eu estou falando da asa delta, das asas, né? De como planar. E se não tiver esse equilíbrio da formação, tanto, né, de Resed e Gévora, que representam as duas asas de equilíbrio da personalidade, que representam feminino e masculino, a pessoa ela pode, né, em Tiferet, tender para o lado direito e ela ficar subjugada ao sistema, né, que acha assim, não, né, você aqui para ser amado, você tem que corresponder a um ideal, né, e aqui existem regras, como fosse talvez um quartel, né. E se você não seguir essas regras, você é desqualificado, né? Então a pessoa, ela sente que ela tem que crescer muitas vezes antes do tempo. Como ela não consegue corresponder a essa idealização, né, de expectativas dos pais transferida para elas, aí então, né, elas entram no sentimento de subestimar, né? Aí elas, por hora, elas ficam bipolares, elas podem ficar ter vários problemas de depressão, né? E porque elas sentem incapaz diante do mundo, né? Porque ela vai sempre encontrar esse pai lá fora, de alguma forma esse pai, esse processo, esse padrão, né, de desqualificação, de desvalorização, de subestimação, né, de exigência excessivas, tensão, nervosismo, estresse, ansiedade, vai para o lado direito, né, da árvore, ou vai para o lado esquerdo na depressão, né, no sentimento de desvalorização, de não amor, né, de não reconhecimento, e aí há uma desconexão desse pai, porque esse pai não representa amor, né, representa aqui um conjunto, né, de regras, leis e sistemas, né, como fosse um quartel-general, onde a pessoa tem que seguir, né, aquela filosofia, aquelas ideias ipsolite, né, e não é permitido um movimento de abertura ou de flexibilidade. Então, a condição individual do ser fica comprometida, né, a pessoa se desfigura em condição de indivíduo, porque como indivíduo nós somos únicos, nós temos um papel no mundo, uma função, uma missão, né? E de repente ali dentro, você pode vir de uma família de militares, ou, né, de pessoas muito religiosas, ligada, né, a sacerdotes, representantes, né, políticos até, dentro da política, e aí, né, tem uma exigência desse ser de uma educação de imperador, para que se torne um imperador, né? E aí isso tira a sua condição criativa, fica comprometido, porque a criança, quando é julgada, né? Quando a criança ela é desvalorizada na sua condição individual, ela busca
viver aquele papel de condição idealizada pelo pai, né, e pela mãe, para que ela possa ter um lugar no sistema familiar, ou seja, né, se eu corresponder a isso que meu pai e minha mãe estão pedindo, por exemplo, ser o melhor aluno do colégio, né, se a pessoa ter comportamentos de adulto, né? E que destaque ele, que dê a ele um comportamento de perfeição, não aceitando até as brincadeiras de criança, os erros de criança, as falhas de criança, né? Então, se ele consegue entrar no molde desse sistema, aí ele segue isso, tá? Deixando essa criança que é o lado criativo e co-criativo dele, né? Que é o processo subjetivo, que é o processo sonhador, idealizador, da formação de um indivíduo único para ser, né, a moldagem daquilo que o pai deseja. Então, a referência de amor que ele tem, a referência que ele tem de vida, é que assim, né? Ele não recebeu este amor, então ele não tem referência do amor, porque o amor não é aquele que olha, né, condicionalmente. Ó, eu só te amo nessa condição, dentro dessas regras, né, ipsilite, né? Assim eu te amo. Mas ele vai, né, os pais permitem, né, os pais vão lidando com a criança e vendo as qualificações, as aptidões e desenvolvendo, estimulando essas aptidões para que essa criança cresça em integridade, né? Tá? Com os dons que ele veio para esse mundo, né? Para ele ali, ele conseguir desempenhar esse papel com prazer. Amanhã ele é um adulto, um profissional que ele tem prazer pela vida, que ele realiza os seus projetos, ele faz aquilo que gosta, né? Aqui não interessa como você se sente, talvez, porque se polarizar para um lado ou para o outro, né? Aí o que acontece? A criança fica desqualificada, desvalorizada, né? E aí a criança sente, né, que ela não é as suas dores, os seus sentimentos, as suas emoções são ignoradas, os seus estados de alma são ignorados, os seus desejos são ignorados, porque ela precisa, por alguma razão dentro do sistema, atender, né, aos pais prontamente, né, por alguma razão. E aí essa exigência, que aqui no caso é o pai, né, de comando, de liderança, né, se não estiver esse equilíbrio, né, essa pessoa poderá polarizar. Se ela for para o lado direito, ela pender para um lado dessa asa da árvore da vida, do lado da balança, a asa é a balança, né? Então, se ela pende para um lado, a tendência dela é ser muito correta, ela é muito racional, ela vive dentro daquele sistema e regras, né, que foram colocados dentro da educação original. Ela não aceita outras pessoas que sejam diferentes, tá? Ela vai se tornar autossuficiente. Ali dentro, ela vai criar uma habilidade, né, e capacidade de liderança maravilhosa, né? Mas para as pessoas que não vivem assim, dentro desse sistema rígido, né? Dessa engrenagem, é difícil a compreensão, a aceitação, o amor, né? Então, acaba se processando a mesma condição, né, refletida do filho, essa condição que era refletida do pai para o filho, irá ser direcionada
Ó, tem muito problema de comunicação, viu? Muito problema de comunicação aqui, ó. Como é que tá a minha garganta? É tipo assim, não me interessa o que você acha, o que você pensa, né? Diálogo aqui, não, imposição de uma condição, né? E aqui orgulho, né? Se vai para o lado esquerdo, o despeito, que seria o lado da inveja, né? Tipo assim, porque todo mundo se realiza, eu não me realizo. Por quê? Porque ela se desconectou desse sentido original como indivíduo, né? E foi criada uma moldagem artificial de idealização projetada. Então aí, uma pessoa que não está dentro do, né, real dela, ela está artificializada. Então, ela vai para a vida, mas ela vive, né? Ela é como Bert Helling mesmo diz, a pessoa, quando ela, eu estou com dificuldade até de falar, gente, essa posição tá assim terrível em questão da comunicação, tá? Ó, o sistema, o campo, ele informa. Muito problema na garganta, muito problema nos ouvidos, muito problema de comunicação, de ouvir, né? Eu coloco a minha forma de ser, a minha maneira de ser, a minha condição, mas eu não quero saber o que você pensa, o que você acha, né? Então, não existe amor, né? Mas existe uma toxicidade que pode polarizar. Ou a pessoa se adapta àquela posição, né? E passa a se identificar com essa imagem e viver esse padrão no seu relacionamento, casamento, como profissional, geralmente alcança posições de liderança, porque tem muito a competitividade. Eu preciso, né, ser o melhor, ser o maior para ter valor. Na relação casal, homem e mulher, precisa ter competição, precisa ter nesse grau, né, que é a nível no corpo humano, dos dois ombros e o plexo solar que é aqui no estômago. Então, é esse triângulo onde o centro está o quê? O coração. As asas, já viu aquele símbolo das asas com o coração no meio? Então, seria esse nível dos sentimentos verdadeiros. O que faz sentido para mim real está na minha criança, né? Então, é um adulto que não cresceu, né? E aí ficou comprometido, tá? Em correspondência à desvalidação da autoimagem, né? Uma imagem infantil, tá? E aí ele ficou, não cresce, não se torna independente, né? Não toma a vida, né? Não se desenvolve, porque foi podado demais. Então, a árvore muito podada, né? Ela se torna estéril, né? Você poda tanto a árvore, e nós somos uma árvore, né? Nós temos a própria configuração da árvore da vida no nosso corpo, tá? Então, é preciso buscar essa espiritualidade aonde essa pessoa ela se aceite no seu lado, né? No seu lado bom, considerado bom, né? E o seu lado sombra, né? Ela aceitar que esses aspectos, sombra e luz, tá? E tomar ambos os lados, né? Ela aceitar que ela, né? Se ela vai muito para essa condição de identificação com o pai, que ela se torna excelente, né? Que ela se torna um líder, um político, né? Uma pessoa soberba, orgulhosa, de poder, né? Mais inteligente, superior aos demais, e por isso para eles as oportunidades crescem, né? Ele tem que aceitar a sua fragilidade, ele tem que aceitar que ele é grande em alguns aspectos, mas em outros não, né? O próprio orgulho o faz pequeno, o próprio orgulho o faz, né,
infantil. Então, eu tenho uma necessidade de me alimentar, né, do poder. Eu tenho uma necessidade de me alimentar em relação, né, para eu crescer, eu preciso ser valorizado, eu preciso competir, tá entendendo? Eu preciso nunca errar, né? Então eu me torno grande, né? E esse grande, essa pessoa que parece tão forte, tão poderosa, na realidade ela é frágil, porque aqui mostra uma fragilidade, né? Como se estivesse chupando uma chupeta, se alimentando, né? Se alimentando de um vício de compensação para a autovalorização. Então aqui tem uma rejeição, né? Uma condição, né, para ser aprovado, e se não entrar dentro dos padrões de moldagem, há uma rigidez em sentido de exclusão, de desvalorização, de desqualificação, né, dos seus sonhos, dos seus ideais. Isso está com a criança, né? Dos seus valores. Então, a própria pessoa, o próprio adulto, ele se distancia, né, desse corpo emocional, ele se distancia desse outro lado dele, tá? E ele fica vivendo a imagem idealizada, racional, tensa, né? Ele está sempre engomado dentro de um script, né? Dentro de um papel, aonde ele não consegue relaxar, né? Então ele se desconectou da sua criança, do seu campo de dor, para viver algo, né, idealizado pelos pais, e assim então ele tem um lugar dentro do lar da família, e isso ele automaticamente ele passa a entender que essa é a razão da vida, né? Só são amados as pessoas que têm poder, que são as melhores, que estão por cima, que tiram as melhores notas na escola, que são mais organizados, né? Que são poderosos, né? Que são pessoas competitivas. E às vezes os filhos não são assim, são mais emocionais, então eles vão para o outro lado, eles vão para o lado artístico, subjetivo, espiritual, criativo, às vezes até mediúnico, né? E isso tudo pelos pais ignorados, né? É uma educação muito racional, muito sistêmica. E isso pode nem ter acontecido com você, mas com o seu pai, né? E aí, né? Essa inadequação do papel, da identidade, né? Esse pai pode se encontrar, né? Em conflitos, né? Em uma dinâmica aonde, né, ele busca uma realização, ele busca aprovação e não tem, né? Ele pode ir para o lado que ele reclama muito, desacredita da vida, desacredita da sorte, ou ele vai para o outro lado, né? Aonde ele se torna um líder chauvinista, né? Competitivo, né? Os sobreviventes, aqui a terra é dos sobreviventes, né? Aqui são dos mais inteligentes, a terra aqui é dos mais fortes, né? É a cadeia da alimentação, né, dos seres vivos. Lembra aquela pirâmide, né, de quem está embaixo na cadeia é alimento de quem está acima na cadeia, né? Então aqui há uma polaridade. Então é preciso, né, o quanto que esse pai, o quanto que essa imagem desse pai, ele vem a comprometer, tá? A sua, daí então, né, isso para um lado, né? Isso para um lado. E se for para o outro lado, né, esse pai estará numa condição, né? É como ficasse no estado embrionário infantil, né? Não conseguindo ter, né,
um comportamento, né, de autonomia, de autoridade, de empoderamento da própria vida, né? Essa energia do macho, né, enfraquecida, essa energia do masculino enfraquecida, né, contida, né? E aí há uma dissociação desse ser, da personalidade desse ser, tá? Que eu acho que é mais para o lado, né? Que ele não se desenvolveu, né? Que ele não cresceu, e aí então ele pode ter se entregado até a vícios, indo para o lado esquerdo da árvore, fugindo, né? A compensação, tá? De ser nutrido, tá? Daquilo que ele tem fome, né? Daquilo que ele tem fome. Fome de quê? De aprovação, de aceitação, né? Ou, né? Fome de quê? De amor, né? De ser amado por ele ser como ele é, tá? Porque ele perdeu a própria referência do ele, né? Então, quem eu sou na realidade? Como ele não se identifica com a condição de adulto, porque houve uma dissociação, uma separação do euzinho com o eu verdadeiro, né? E o eu mascarado, o eu artificial, né? Essa pessoa, ela pode ter problemas emocionais, né? Ela pode ficar borderline, ela pode ter problemas bipolares, uma hora ela é agressiva demais, outra hora ela está em estado depressivo, porque ela está vivendo essas polaridades, né? Muitas vezes a condição até opressiva e do perpetrador, né? De um pai altamente punitivo, assim como existe no céu, né? Aquele pai que condena, é o pecado original, né? O pecado original. Então se sente desconectado com o pai. Então isso pode, você tá espelhando isso em você. Aí você vai viver, né? Essa identidade de pai, essa ânimos, né? Porque nós temos uma alma, a nossa alma tem o sexo feminino e masculino. Nós temos dois sexos dentro de nós. Mas essa identificação, né, esse desenvolvimento da alma no aspecto masculino e feminino, ela se corresponde, tá, à vivência com os pais, né? A companhia desses pais, a forma como esses pais nos tratam, a forma como esses pais olham para nós, tá? E aí, então, aqui começa o grande problema. E isso pode estar acontecendo com você, ou pode acontecer com uma ou mais gerações, porque dentro do sistema parece que isso se repete. Comparação, né? Então fica assim, ó, fulano, teu irmãozinho é um ótimo aluno no colégio, né? Teu irmãozinho sabe fazer isso. Aí fala assim, olha, o filho do fulano, ele é aplicado na escola. Ele passou com 14 anos, ele passou em medicina, em primeiro lugar, né? Na faculdade federal. Você aqui, né? Você pode plantar o que for que nada dá, né? Porque você, né? É uma desvalorização, né? Desse si. E aqui fala de coragem, exigência de coragem e comparação. Então, tomar essa consciência, tá? Você não tem que se comparar a ninguém. Porque quando você se compara a qualquer coisa ou outro, fora você se torna pequeno. Você entrega o poder em você, o poder que existe dentro de você, o Deus que existe dentro de você, você entrega esse poder ao outro, né? Você dá autoridade ao outro, né? De forma em que ele, né, é uma pessoa mais forte que você, mais empoderada, né? Mais dominante, né? Aí aqui, né, o bambu tem a sua função
como a madeira rígida também tem a sua, né? Então, ambas, tá? E às vezes a gente não tem esperança, né? A gente acha que em pedra não nasce nada, não se planta nada de bom, né? Porque a gente pensa assim, né? Aqui a terra é árida, tudo que se planta não se dá, né? Não dá, mas é justamente a comparação, tá? É uma exclusão, né? Quando nós nos comparamos ao outro, né? A gente entra no estado né? De subestimação do nosso valor. Então, nós precisamos tomar consciência que é isso, né, que está comprometendo dentro do seu sistema o desenvolvimento pleno desse ser como indivíduo, tá? E não querendo fazer ele como fosse assim, né? Um produto de fábrica, né? Que tudo é rotulado e tudo igual, né? Você pega uma garrafa de Coca-Cola, todas as garrafas de Coca-Cola são iguais, né? Então, um pequeno detalhe daquele produto em defeito é o suficiente para ser colocado de lado, né? Vendido em liquidação, jogado fora, né? E não é bem isso. Às vezes nós nascemos dentro de uma família com peculiaridades diferentes e aí não somos aceitos. Então inibimos essa condição, né? Subjetiva, criativa, né? Diferente. Não nos permitirmos ser para podermos ser amados, né? Então não nos permitimos ser. Há uma inocência aqui, né? Em relação a quem faz comparações, né? Aqui, ó, a fonte, né? Há uma inocência. E, ao mesmo tempo, o convite a esvaziar-se dessa filosofia, né? Que só entrará no reino dos céus se for puro como uma criança, né? For puro como uma criança, a criança não separa, ela não julga, né? Ela simplesmente, ela se abre à experiência, né? Então, o estado de criança é o estado vazio, de abertura, de possibilidade. Aí há a cura. Então, precisamos sair do script, né? Dos condicionamentos, dos paradigmas, né? Para podermos conseguir digerir as situações de forma melhor, né? Para conseguirmos fazer essa digestão. Pode ter problemas de digestão, bursite, tá? Aqui nos ombros, né? Dor do lado direito, dor do lado esquerdo. Essa região, problemas cardíacos, hipertensão, hiperatividade. Então, são características às vezes a vida não flui, né? A vida não flui. O hábito, né? A organização, né? A objetividade do masculino, que é a imagem de pai, né? É a imagem no contexto social, é um comportamento yang. Esse comportamento yang, esse comportamento da energia masculina, é a objetividade, a praticidade e a vitória e alcance dos objetivos. Então temos que colocar o horário para estudar, horário, mas, né, isso não pode transpor, né, a condição pessoal de ser individual. Tem que a pessoa ter consciência que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo, né, que macieira, não, né, que bambu não dá maçã. E macieira, né, não é bambu, tá? Então, o bambu ele tem a sua flexibilidade, com os ventos ele não quebra, com as tempestades ele se mantém, né, nesse movimento flexível, né, e ele permanece de pé. Aquilo que é endurecido
pode ser, né, mais forte, pode parecer mais forte, mas há uma fragilidade de não flexibilidade. Então, precisa haver esse equilíbrio entre feminino e masculino da personalidade, né? Aonde somente trazendo de volta essa condição de, de olhar para a vida, mas de uma forma mais despojada, né? Mais flexível, aceitar as limitações do outro, aceitar as diferenças do outro, aceitar o tempo do outro, né? Aceitar a forma do outro de viver e viver a vida, porque ele tem as suas moldagens. Ele foi criado em outra família, né? Isso milenarmente, aquela tribo ali, aquela família, ela tem um movimento, tá, de moldagem, onde tem um histórico para ser como é. E assim nascem as variáveis profissões, dons, habilidades, o dom para música, né? O dom para matemática, o dom para química, o dom para ciência, mas também o dom para o sacerdócio, para a espiritualidade, para a mediunidade, para a intuição, para o marketing, né? E aí por aí vai. Então, as pessoas, automaticamente, elas têm aspectos, né, na própria árvore da vida, que cada uma corresponde a uma sefirot da árvore da vida, né? Se você está aqui e dá certo, tudo bem, mas o papel dentro do sistema humanidade, o sistema social, né? Essa tribo é tão importante quanto essa e quanto essa, né? E às vezes dentro da própria família tem essas diferenciações, né? Tem essas condições de diferenciações aonde há um processo de exclusão, né? Acaba se excluindo, acaba se julgando, né? E com isso fica difícil viver o amor, tá? Porque se torna rígido, né? Inflexível, insensível, né? E o amor, ele precisa de intimidade, ele precisa de confiança, ele precisa de entrega. Então, eu crio resistência, eu crio uma capa, eu crio uma máscara, eu crio um escudo, né? Eu crio algo para me proteger de um pai, né, que não me aceita como eu sou. Então eu crio uma capa artificial, né, que me permite o trânsito, né, andar em torno do meu pai, de forma que, né, eu não seja ferido, atingido. Então, ou eu, né, vou para a autodepreciação, a autodesvalorização, né, entro em estado depressivo, acho que eu não tenho valor nenhum, que eu não tenho qualitativo nenhum, tá? Ou, né, entro numa função que não se adequa, né, à minha realidade própria e, né, essa inadequação dentro dos sistemas profissionais, relacionais, de forma artificial, acaba causando uma tensão de ter que estar segurando uma máscara permanentemente que não se adequa à realidade coexistencial, né? E ao mesmo tempo um grande vazio existencial do eu, né? Por quê? Porque ele se distanciou dele. Aí se sente incompreendido pelos outros, não se sente amado pelos outros, não se sente, né, compensado, por mais que ele busque uma relação. Quando ele já se põe em forma inadequada, automaticamente ele vai atrair esse outro, né? Ele vai atrair esse outro que poderá ser o pai dele ou poderá ser ele do outro lado. E ele vai se posicionar na condição do pai, dessa imagem do pai, né? Vivendo novamente esses padrões, tá? Aqui fala de cura, a necessidade de curar. Curar aqui, a energia sexual é o prazer pela vida. E aqui é a mente. Então, curar o terceiro olho, né? E as vísceras, né? Aqui é a energia sexual.
né? É em Êxodo. Curar a personalidade, mudar a mente, mudar a forma de pensar, né? De se ver, de se julgar, sabe? Quando a pessoa ela é muito exigente com ela mesma, ela é muito punitiva, né? Ela pode se punir, ela pode até ter uma doença autodegenerativa, porque elas, por desaprovação, né? Por sentimento de culpa, tá? E isso é muito sério. Vamos ver aqui a criança, né? Quais são as crenças? Vamos ver as crenças aqui. Eu sou intolerável quando? Quando que você é intolerável? Com certeza, quando você é intolerável é quando você, né? Você inverte os papéis. A criança passa a ser o pai e o pai passa a ser a criança. Então, né? Naturalmente você toma a posição do pai e reflete no companheiro, no outro, né? No seu relacionamento, nos seus colegas, nas suas relações, a condição do filho. E aí essa pessoa se distancia de você, porque ninguém consegue viver, né, num sistema rígido permanentemente, engomado. Né? A pessoa não se descontrai, ela não consegue ser espontânea, ela não consegue ser ela mesma. Então eu não me permito ser, então eu não permito que você seja, porque é assim que eu conheci a realidade, tá? Vamos ver aqui a infância, o que advém. Você é uma pessoa responsável? Quais responsabilidades foram delegadas a você quando criança? Você as cumpria ipsulite, né? Tá? Então você vai ser intolerável com você mesmo, porque quando você entra nesse estado de intolerância com você mesmo, você entra em identificação com o seu pai, né? Com essa imagem punitiva, ou do seu avô, né? Esse pai, né, punitivo, é esse pai que coloca leis e regras, tá? Que representa, o masculino representa a ordem e o progresso, né? Mas será que está havendo progresso nisso? Como sua família lida com os lutos que ocorrem dentro da estrutura familiar? Os lutos são elaborados ou bloqueados, né? Perdas do pai, perdas, né, dessa imagem masculina, tá? Afastamento dessa imagem masculina. Então, dificuldade de lidar, tá, com as perdas. O luto é uma perda. Pode não ser só a perda do pai, né? Mas qualquer perda, né? Então, a experiência limitadoras, as experiências de fracasso, né, são grandes aprendizados quanto às experiências de sucesso. Aliás, aprender a perder, né, saber perder, é muito mais difícil do que saber ganhar, né? Quem perde, ocorre um aprendizado muito maior, tem que trabalhar a humildade, né? Olhar para aspectos característicos, né, dessa perda, aceitar, né, as limitações que essa perda trará, tá? Sem orgulho, sem querer criar justificativas, proscratinizações, né? Sem querer, né? Viver assim, querer se posicionar no mundo de forma inadequada, né? Querer uma posição a qualquer custo e a qualquer condição para, né, para que se auto-aprove, né? Para que se dê um lugar, para que se ame, tá? Para que não se desaprove, para que não se desqualifique, para que não se auto-aniquile, né?
se desvalorize, né? E isso é muito importante. A autonomia e a austeridade não está no poder. Poder fora, poder sobre as pessoas, poderem tirar a nota melhor no colégio, poder ter uma posição de destaque. Isso tudo, né? Uma hora vem o luto, uma hora vem a morte. Nada é eterno. Você não conquista carro, você não conquista casa, você não conquista trono. Isso aí tem um ciclo que se completa e acaba. E sempre aparecerá outro maior, melhor, e você será substituído, nem se for pela própria morte. Então, a pessoa quer uma condição eterna, né? De privilégio, de poder, de posição, isso não existe, ok? Então, a gente tem que aceitar a nossa fragilidade, né? Aceitar essa fragilidade é entrar nesse luto, né? E nos render à nossa condição humana, tá? Então aqui fala sobre isso. Na psicogenealogia, nós temos: você seguiu rigorosamente os planos e expectativas dos seus pais projetaram a seu respeito. Por quê? Como você se sente sobre isso, né? Segue, vai vencer, pode ser, né? Mas você não sente o tesão, sabe? Aquela coisa visceral que eu falei? O prazer da vitória, né? Você está conquistando e realizando o sonho dos outros, conquistando e realizando o ideal dos outros. Às vezes os pais não tiveram chance de estudar. Eu queria ser médico, fazer medicina. Aí vai exigir do filho isso. O filho queria vender sanduíche na praça. Fala sério, né? Montar uma escola de samba, mas não dá, né? Por quê? Porque ele seria a ovelha negra da família. Então, isso ficou tão longe, o sonho da criança, que ele está desvinculado, né, dessa criança. Mas automaticamente ele não olha para essa infância, porque ele precisa ser perfeito, né? Então ele está rígido na condição de adulto. Ser responsável é ser sério, né? Então ele não permite relaxar, né? Seriedade e responsabilidade não tem nada a ver. Aqui nós temos uma condição bem parecida, né? Porque esse azul polariza para esse aqui, acaba polarizando para esse azul marinho também, tá? Porque é assim, ó, vou mostrar para vocês. Aqui é o azul marinho, né? E aqui o azul claro. Mas aqui é o equilíbrio, ó. Aqui é o equilíbrio. Eu preciso encontrar o equilíbrio entre a severidade e a misericórdia. A severidade da lei e a misericórdia do amor. E aí, então, o café com leite tem que ter uma dosagem para cada situação, para cada condição específica. Não podemos pender, né, a nossa asa delta para um lado nem para o outro. O nosso voo tem que ser em equilíbrio. E aqui vai muito para o azul, né? Aqui é centralização de poder, mas no aspecto, né, de descaracterização da identidade do ser, né? Então, na verdade, isso não te deixa mais forte, isso deixa o quê? Você mais fraco. Você pode conquistar coisas, né? Você pode até realizar coisas, mas na expectativa de ser amado. Continua aquela criança presente ali, né? E ela na expectativa assim: se eu for assim, papai me ama, se eu for assim, eu tenho lugar dentro dessa casa, eu tenho espaço, né? Então o valor é pelo resultado das minhas ações e não por mim, né? Não se tem amor pelo filho, mas pelo aquilo que o filho faz, né? Como ele fosse um profissional, né? Aqui, né, há uma política, né, rígida, que aí tende para esse lado, né? Esse aqui é o julgamento. Então, o julgamento são pessoas aqui que elas estão dentro de forma muito rígidas,
de avaliação do mundo, né? Aonde elas condenam tudo que não estiver dentro do sistema, né? De valores, de ética, de regras. Aqui são os juízes, são os advogados, os políticos, né? Os políticos não, as pessoas de poder, né? Mais ligado à área das leis, né? Ligada à Constituição. Se for no Brasil, né, é o setor da Constituição brasileira, né? Então ali tem uma série de regimes, né? Então, se eu não me enquadrar isso, tá? Automaticamente eu sou carta de baralho, né? Fora do baralho. Então, ipsilite, eu tenho que seguir a ordem, né? Aos costumes, né? E às vezes, dentro da família, quando nós não entramos nessa política, tá? Nós somos considerados fracos, né? Somos considerados corrompidos, nós somos considerados pessoas que são a vergonha da família, podemos ser considerados de pessoas irresponsáveis, né? Então aqui tem uma necessidade de viver, tá? Dentro de uma armadura, dentro de um molde, tá? Dentro de uma forma, dentro de uma condição, né? Então não há renovação, não há mudanças. Então eu não me abro para nada mais que não esteja ipsilite dentro daquele contexto da constituição familiar, né? Então, quais são as leis, as regras, tá entendendo? Então, por exemplo, de repente eu encontro uma pessoa que é totalmente diferente para me casar, né? Eu gosto de uma pessoa que é diferente, mas ela não atende ao meu sistema. Ela não vai ser aprovada ao meu sistema. Eu vou querer mudar ela. Eu vou querer botar ela dentro daquele quadradinho, né? E essa pessoa acaba se descaracterizando, né? A personalidade dela fica dissociada, acaba dissociando e ela pode, né? Entrar numa depressão compulsiva, ela pode perder o poder dela, né? Às vezes você pode começar a desvalorizar, né? O sistema do lado dela, da família dela, dos valores que estão do lado dela. Isso é preciso ver antes, né? Da gente formar uma aliança, da gente, né, firmar um contrato. Porque assim como nós temos sócios de uma empresa, o casamento, a relação é também, né, um contrato. E aí, né, isso tem que ser estabelecido e visto inicialmente, né? Então, se nós somos tão rígidos dentro desse processo que não permitimos nenhuma abertura, né, a condições, né, diferentes e somos, né, dentro dos nossos julgamentos frios demais, práticos demais, objetivos demais e não aceitamos as pessoas que são mais criativas, mais subjetivas, sabe? Que não vivem dentro de regras, que não vivem dentro, né, de hábitos, né, de um rosário, né, que faz todo dia aquele mesmo caminho, né, das contas, né? Então a gente acaba comprometendo a nós mesmos, né? Restringindo a nós mesmos. E como é difícil lidar com pessoas que se acham mais inteligentes que as demais, né? E que acham que todo mundo tem que aceitar a forma dela ver, a forma dela entender a vida. Tá entendendo? Às vezes é aquele que levanta a mão, eu sabe tudo, né? Mas ninguém sabe nada. Ele não consegue ver o ponto de vista
das outras pessoas, né? A realidade coexistencial, né? Os fatos da vida, só é vista no seu molde, só é vista dentro, né? Das suas percepções visuais. Mas ele usa óculos, ele está usando óculos, né? Talvez ele esteja precisando colocar óculos para que ele possa ver melhor. Então aqui, né, nós temos Yesod na árvore da vida. Yesod fala da personalidade. Olha aqui, ó, a criança aqui, ó, tá vendo? Dentro dessa fera nasce uma criança, nasce a forma pura, né, livre do sistema rígido, né? Porque em Yesod fala de caverna, fala da pessoa que está presa, né? Está dentro de uma caverna, vivendo e vendo o mundo na sua moldagem, né? Aqui em Yesod nós falamos de caverna, né? Falamos de Platão, falamos da caverna, né? Da caverna e as suas sombras. Nós ficamos presos, enjaulados no nosso campo mental, no nosso campo de ideias, e ficamos criando fantasmas no mundo, né? E aqui nós temos, né, os mortos-vivos, né? Pessoas saindo da tumba, né? Então esse confinamento pode representar a morte de renovação, de mudança de ciclo, pode começar a comprometer a prosperidade, comprometer o progresso. Nós podemos ficar engessados, nós podemos ficar passadistas, rígidos, né? Tiozões, né? Quando a gente conhece bem os famosos tiozões. E aí a abundância é um movimento de confiança, de entrega, né? Nós somos do mundo e participação. Ninguém consegue nada sozinho, né? Nós conseguimos alguma coisa assim, em equipe, né? Cada um tem a sua posição e a sua importância, tá? Nessa participação. Então, esse voo meu, aqui, ó, eu não falei na árvore, nas asas. Como que eu vou voar com equilíbrio, tá? Nem tanto a severidade, nem tanto a misericórdia, mas tem que ter um equilíbrio em relação, né, ao eu, e entender que nós somos, eu não sou eu, mas nós somos nós. Eu estou participando de algo mais. A abundância é estar, né, tendo esse equilíbrio do voo, tá? Participando com os demais. Você pode ser azul marinho, né? Mas tem o vermelho, o rosa, o amarelo, o verde. Olha só, cada um na árvore da vida, na sua posição de importância, na condição de participação desse objetivo, dessa direção, tá? Então aqui é participação, né? Por exemplo, quando eu não me identifico como algo à parte, quando eu me identifico como algo à parte, eu não entro na abundância. Porque eu tenho que fazer tudo sozinho, eu não tenho apoio, eu tenho que me superar, eu tenho que ser todos eles ao mesmo tempo, né? Eu encontro a competitividade, eu encontro a contraposição, né? Eu vou ter sempre um inimigo para lutar, eu vou ter sempre um inimigo para derrubar, eu preciso ter poder e ser mais forte, porque eu precisava sobreviver na minha infância, né? Dentro da minha casa, da minha própria casa, eu senti esse risco, tá? De sobreviver. Então, né, era um processo de competição de valor, né? Então eu entendi que para ter um lugar aqui, eu preciso ser maior que os demais, né? Eu preciso entrar nessas regras que correspondem à minha memória, né?
dessa criança e de tudo que ela viveu na infância, ok? Então, aqui eu peço a vocês a necessidade de mudança de paradigmas, de escutar o outro. Agora é a minha vez de falar, né? Porque o camaleão, né? Eu gosto muito da imagem do camaleão, que é a carta da temperança. O camaleão, ele entra no meio de ele é vermelho, né? Aí ele entra no meio de camaleões verdes, ele se torna azul, tá? E esses camaleões também se tornam azul. Então, automaticamente, todos ficam enriquecidos pelas habilidades e contribuições complementares. Então, aqui fica, né, a necessidade de fazer um coach, sabe? Um curso de coach, de relações humanas, tá? Para que a pessoa possa aprender a viver, né, de uma outra forma, em aliança, em empatia, em comprometimento. Juntos nós somos mais fortes, nós somos indestrutíveis, né? Então, se dentro dessa família nós estivermos unidos, as paredes da nossa casa não se rompem, né? Nada nos abala, porque estamos juntos, dispostos ao esforço, tá entendendo? Para nos mantermos, né, de pé, né? Vibrantes, ativos, existindo, caminhando sobre a terra. Mas quando também dentro de uma empresa começa né? Então, quando, né, de um lado um quer destruir o outro, né, para ter valor, eu preciso destruir o oponente, né? É um sentido de luta para ser valorizado. E isso tem uma tensão. E muitas vezes não existem regras para se alcançar essa condição, tá? E isso aí se torna muito perigoso, né? A pessoa vai ter que estar lutando com o mundo externo para manter o seu reinado. Agora, quando ele toma o poder de si, né? Quando ele toma a autoridade de si mesmo, quando ele, né, se valoriza, ele entende que ele é um elemento dentro do sistema, é uma peça, né, que compete o funcionamento e a harmonia dos demais. Então, ele trabalha para o bem, reconhece a sua posição de valor e função, né, se compromete com essa função, se responsabiliza dentro do sistema pela posição de obrigação que lhe cabe, né, em contribuição com o todo, e entende e valoriza a posição desse outro em contribuição e permanência da sua posição e valor. Tá? Então aí é isso. Cavaleiro de espadas, a roda. Então, quer dizer, é muito impossível, né? Então, o cavaleiro é um cavaleiro impaciente, né? Ele trota, ele está permanente impaciente, ele quer lutar, né? É o elemento ar, é o elemento volátil, né? Aqui fala da roda e conselho. Então fala assim, né? Você vai mudar a situação de luta da sua vida, essa condição de luta, né? De necessidade de conquistar um espaço, de ter um lugar no mundo, recebendo esses conselhos de bom grado, né? Então, a roda da vida irá mudar para você, ok? Nós temos aqui, ó, tá? Então, você vai mudar, né, essa condição atual para, né, essa condição de compartilhar, de partilhar, né, de dar conselho, de receber conselho, de dar apoio, de receber apoio, né, de compartilhar, né? E aí a roda move, né, mudando a forma de pensar.
né? Se eu tenho conhecimento, eu contribuo com a minha parte, mas quando eu começo a ficar soberba, achando que eu sei de tudo e ninguém sabe nada, quem não sabe de nada sou eu, né? Quem tudo sabe, nada sabe, né? Nada sabe quando pensa que tudo sabe. Então vamos ver aqui. Você procura se encaixar em um modelo de vida em que existe amor, segurança e outros benefícios? Por quê? Em algum momento da sua infância, esse modelo deixou de existir? Como isso afetou ou ainda afeta a sua vida atual? Lidando com a raiva é bem interessante aqui nessa posição. Você já praticou a observação e a descrição das suas emoções? Relate-as ou escreva sobre elas. O que acha que isso pode revelar, né? As suas emoções. Você já observou isso? São perguntas a deixar a reflexão. A terceira, na sua psicogenética, está dentro da família. Você tem filhos, o que sonhou e projetou para eles? Como isso se relaciona com a sua história familiar, né? É que a gente projeta a nossa idealização de realização pessoal nos filhos e não deixa os filhos sonharem, né, por eles mesmos. Então a gente cria, né, um personagem idealizado, artificial, que vai ter que manter, né, vai ter que projetar para o mundo uma falsa identidade de valor. E isso fica muito difícil manter, né? Manter de pé, tá? Fica muito difícil. Crença, vamos ver as crenças. Eu sou vítima, pois, né? Então, a pessoa se sente vítima. Vítima, se você foi vítima, agora você não é mais. Agora você pode mudar, mudando a sua forma de pensar, né? As suas crenças sobre a vida, né? Esse seu script, né? Modelo de pensamento impede o movimento da roda, né? Cria um sentido de luta, de resistência, né? Para estar em permanência, né? De um estado, de uma condição, né? E isso é muito tenso, né? É o mundo das aparências. E isso, quando fica difícil, a gente ter que acordar de manhã e falar assim, tem que acordar de manhã para ir trabalhar, né? A vida fica vazia, a vida fica difícil, né? Nós nos sentimos sozinhos dentro dos nossos campos de pensamentos, idealizações, né? Nessa condição de encontrar uma posição de poder e valor para, né, nos... Aí essa capa de gordura é uma resistência do ego, né? Para se manter de pé, né? Para se manter no poder, né? Então usa força, usa a resistência, né? Em relação ao mundo, a carta do mundo, né? Então a carta do mundo é como a pessoa se projeta no mundo, é como ela vai para os meios de comunicação, para as relações, para o mundo, né? Se projetando como uma pessoa forte. Pode até ir na academia, né? Para passar essa imagem desses músculos, tá? Esses músculos é uma forma de resistência, de mostrar uma força. E dentro dessa pessoa não existe essa força. Ela quer mostrar através dessa ou capa de gordura ou músculos, né? Ela quer mostrar para o mundo uma força, mas lá dentro existe uma pessoa muito frágil. Dentro da resistência se mostra uma pessoa muito frágil. E aqui o relâmpago, que é a torre, né?
E essa resistência cria-se uma rigidez muito grande, e a rigidez excessiva acaba ocorrendo o quê? A desestrutura, a rachadura das paredes, um ressecamento das emoções, né? E uma resistência da razão, da força, né? Aqui há a necessidade. Então, né? Aqui, essa pessoa, ela cria, ela se põe de frente para o mundo, assim, como ela fosse uma parede, né? Como ela fosse um escudo, como ela fosse algo na frente que o outro atrás não passa. Então, isso aqui, ela pode desenvolver um corpo com músculos ou, né, um tronco largo, um tronco grosso, né? Uma gordura, né? Para parecer que aqui você pode bater de frente comigo. Eu balanço, mas não caio, né? Mas a rigidez acaba, a rigidez traz o ressecamento, né? E esse ressecamento, a própria rachadura, né, do ego, né? Então aqui é preciso quebrar as estruturas do eu, né? As estruturas do ego, para que haja uma cura, abrindo-se para algo maior, né? Para algo maior, para a vontade, né, de algo maior. Então, nem tudo a gente tem controle, né? Não é se colocando de frente ou na resistência que a gente vai vencer, na força que a gente vai vencer, né? Enfrentando a outra pessoa que a gente vai vencer, as situações que a gente vai vencer. Existe um destino, existe para nós uma função, né? E esse azul é a minha cadeira de poder, a minha posição aqui dentro do sistema, o que me cabe, né? Eu estou me colocando de frente para o outro, né? Para competir, né? Vencer, né? Eliminar o outro, ou aqui nós, né? Juntos, nós somos juntos nós temos uma função complementar, né? Então aqui essa torre pode representar a Torre de Babel. Não se fala a mesma língua, não se tem o mesmo entendimento, né? Às vezes a pessoa usa uma posição de poder tóxico, tá? Com autoridade, sem justiça, né? Querendo usar força para uma necessidade, uma reflexão profunda, né? A essa tirania, né? A essa condição impositiva, autoritária, né? Tem que ter uma reflexão. Você era uma criança com baixa autoestima e que esse sentimento causava você. Isso afetou a sua vida adulta, por quê, né? Então, tem que haver um renascimento, né? Tem que haver um auto-ressurgimento, uma autovalorização, né? Que você não precisa se impor ao outro, né? Para ter valor, para ter um lugar, para ter um espaço, né? Para ser respeitado. Não precisa. Quais as enfermidades que já teve? Há mais alguém em sua família que apresenta as mesmas enfermidades? Né? Então, há uma identificação em relação, tá? A esse, você tomou o papel, né, por identificação, e você está vivendo o mesmo padrão. Então, é isso que está comprometendo a sua... tá comprometendo a sua vida, né? Então, tipo assim, eu para ser amado, né? Talvez assim, quem tem força, quem tem poder, quem tem voz de autoridade, quem fala mais alto, é que tem espaço aqui, né? Então, a pessoa tá, como ela se sentiu desvalorizada na família, pelo pai, né?
ou pela mãe, o que seja, e o pai ou alguém que tinha essa imagem na família, né? Ela tem de necessidade, eu estou falando aqui do pai, aqui eu falo do pai, né? Então, eu sinto a necessidade de ter a posição de poder, porque quem tem poder tem espaço. Quem não tem poder é a pessoa que fica escravizada, confinada, subjugada, né? Que não tem poder de decisão, de escolha, de liberdade. Então, ser assim a criança entende. Para aprender a manejar suas emoções, como a raiva, pode ajudar você a conviver melhor com as pessoas ao seu redor, como família, amigos, colegas de faculdade e trabalho, né? Então aqui tem muito a condição da raiva e essa necessidade de equilibrar as nossas emoções, ok? Para que a gente possa viver melhor. Aí a gente vai ter espaço, as pessoas vão dar espaço para a gente, porque a gente não está, né, afrontando as pessoas. Aqui é um momento de pausa, de reflexão, uma necessidade de reflexão, aflição, muito sofrimento. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Parece um campo de batalha, né? Olha aqui, ó. Né? Então, ó, necessidade de reflexão. Aqui, Jesus está na mesa compartilhando os pães, né? Compartilhando os pães. Então, mudança de paradigma se faz necessário. Opa, a terceira é um enigma. O grande enigma da sua aflição, né, é viver essa condição do amor, do feminino, né? O grau é o feminino, né? Então, viver, compartilhar os pães, né? Compartilhar o alimento, né? Aqui fala da fraternidade, da solidariedade, da compaixão, da caridade, da misericórdia, né? E assim você não vai precisar viver assim, mas você vai ter parceria, você vai ter empatia, você vai ter gente, né, que vai lutar com você até a morte, né? Você vai saber mover. Como é que Jesus movia e comovia as pessoas? Como que era a liderança desse mestre, ok? Então deixo para vocês, termino aqui que é bem rapidinho. Um beijo grande aos meus corações, né, aos meus cravos, e assim ficamos por aqui e até mais.